Olá. Bem, a gente continua hoje com os segmentos fonéticos. Na semana passada, a gente começou o estudo dos segmentos vocálicos. Então, vimos as diferenças entre vogal alta, média, baixa. Vimos alguma coisa sobre as correntes, a posição da língua, né? Na vertical e horizontal, para frente, para trás, para cima, no meio e para baixo. Vimos a questão do arredondamento dos lábios e, como eu falei, as vogais cardiais. Vimos que essas vogais eram em número de 19. De 22. Mas, na verdade, para a gente mesmo, interessarão somente algumas poucas. Hoje a gente vai da página 37 até a 47. O que é que a gente vai ver hoje? Os segmentos vocálicos nasais e a questão dos ditongos, né, os encontros vocálicos, aí vamos ver os ditongos e os monotongos. E aí não se preocupem que a gente vai ter a ocasião de explicar todos esses. Hoje eu não preparei, não tive nesses dias que passaram, não tive tempo de preparar os slides, mas eu vou projetar algumas imagens que tem no material que nos serão úteis para as explicações. Então, vejam bem. Algumas coisas a gente precisa sempre ter presente, sempre considerar quando a gente pensa nas vogais. As vogais são produzidas sem nenhum tipo de obstrução. Vocês lembram-se disso, né? Sem nenhum tipo de obstrução. Quer dizer que, quando a gente fala de obstrução, a gente está falando em alguma coisa que impeça, total ou parcialmente, a saída do fluxo de ar. Quando a gente pensa nas vogais, essa obstrução não acontece. A gente vai ter a cavidade oral ou nasal totalmente livre, como é no caso das vogais, tipo a vogal A, por exemplo, que a língua está completamente abaixada, mas a cavidade, junto com a parte mecânica que entra nessa história toda, os maxilares, os lábios, os dentes, a língua, tudo isso que faz parte desse conjunto de produção do som, a gente tem que levar em consideração. E o fato é, não há nenhum tipo de obstrução quando a gente está falando das vogais. O fato de a gente ter uma caixa de ressonância um pouco menor ou um pouco maior, isso não constitui obstrução. Reparem também que a gente nunca fecha a boca quando pronuncia as vogais. Nunca. Você vai tê-la distendida, como é no caso do I. Você vai tê-la arredondada, como é arredondada mesmo, como é o caso do U. E você vai tê-la aberta, como é o caso do A. Então, todas essas coisas estão referentes àquilo, digamos, é uma revisão daquilo que a gente estava vendo na aula passada. Aí, vamos lá, olha. Quando a gente pensou nas vogais, naquele momento, e ali já havia algum prenúncio daquilo que a gente trataria hoje, deixe-me projetar aqui para vocês.
Nessa imagem, está na página 26 do livro, a gente encontra os dois tipos de vogais, né? Essa daqui falava para vocês na aula da semana passada, quando as fossas nasais ou a cavidade nasal está obstruída e o fluxo de ar passa exclusivamente pela boca, a gente tem as chamadas vogais orais. Quando a epiglote libera o fluxo para sair pelas fossas nasais, então a gente tem uma corrente de ar que vai dividida, parte passando pela cavidade oral e parte, uma parte menor, obviamente, saindo pela cavidade nasal. Isso faz com que a gente produza as vogais nasais. Cabe aqui uma observação. Olhem, eu tenho visto, eu estudei outras línguas e, por exemplo, quando a gente estuda italiano, espanhol, francês, a gente costuma ver na gramática as divisões, as vogais nessas línguas sendo chamadas de vogais nasais. O francês, até que a gente, de certo sentido, pode admitir que haja, de fato, vogais nasais. Mas quando a gente pensa no italiano, aquilo que eles chamam de vogais nasais é simplesmente por conta que ela está perto do N ou do M. Mas, efetivamente, não usam as fossas nasais para produzir aquelas vogais. Quando você ouve um italiano dizendo, sei lá, bomba, ele vai dizer bomba, bomba, tudo saindo pela boca. Pode sair uma corrente ínfima, quase imperceptível de ar pelas fossas nasais, mas não altera efetivamente os sons. Eu estou falando por exemplo, do italiano padrão. Existem alguns dialetos no norte da Itália e talvez no sul, que no norte da Itália eu sei que há alguns dialetos que têm efetivamente sons nasais. No sul, por influência do português e do italiano e do espanhol, que dominaram a região da Sicília, aquela região de Nápoles, passou muito tempo sob o domínio de Espanha, especialmente durante as unificações ibéricas, isso vai influenciar de algum modo, mas quando a gente para escutar, você não percebe uma nasalização como aquela que fazemos nós aqui no Brasil. Mesmo os portugueses, é difícil a gente, no português europeu, a gente encontrar os sons nasais com a facilidade e com a desenvoltura que é feito por um brasileiro. Porque esse tipo de som a gente pode considerar que efetivamente são nasais, porque acontece isso que a gente vê aqui nessa figura B. Então, a gente precisa ter em conta que o fluxo de ar das vogais, independente de quais sejam elas, nunca estão obstruídos. Sempre é um fluxo livre de ar que vai passar pela cavidade oral, pela boca ou pelas fossas nasais. Lá no livro, na página 37, há uma definição que eu queria ler aqui para vocês. Até agora, observamos o comportamento fonético. Eu acho interessante essa consideração, esse adjetivo posto aí, porque quando chama de fonético, lembram-se, a fonética trata dos sons da fala, não dos fonemas. Os sons da fala estão relacionados a todo o aparato mecânico, pulmão, pregas vocais, cavidade oral, língua, maxilar, dentes, fossas nasais. Todo esse aparato mecânico para que o som seja efetivamente produzido. Então, é um adjetivo extremamente importante quando a gente repara aqui, né? Comportamento, continua a leitura. O comportamento fonético de sons vocálicos produzidos com o levantamento do véu do palato. O levantamento do véu do palato. Quer dizer, o véu palatal impede
que o ar se propague pelas fossas nasais, deixando exclusivamente aqui. Foi o que a gente viu até agora. A gente estava estudando só as vogais orais. Tendo como passagem para o fluxo de ar somente as cavidades, não sei por que colocou aqui as cavidades orais, eu tenho para mim só há uma, mas tendo somente a cavidade oral. No entanto, existem segmentos vocálicos que são produzidos com o véu do palato abaixado, levando a corrente de ar a passar pela cavidade oral, tanto pela cavidade oral quanto pela cavidade nasal. Esse tipo de articulação traz modificações mais acentuadas para umas vogais do que para outras. Todas elas vão sofrer alterações nasais, todas. Então, a gente pode dizer que tem 7 vogais orais e 5 vogais nasais. Você tem, por exemplo, não, an. Você tem homem, nasal, enxada, imã, álbum. São as 5 vogais nasais, porque se você tampar o nariz e tentar produzir homem, porque a gente precisa dessas cavidades. A nossa forma de pronunciar já faz o abaixamento do véu palatino, por isso a gente fica parecendo uma pessoa fanha falando por conta disso, né? E aí, lá na página 37, trazem algumas vogais que são articuladas. Deixa eu me colocar aqui na página 37. Aqui estão elas. As vogais articuladas com a língua em posição elevada. Lembre-se que aquelas coisas todas que a gente viu a respeito da elevação da língua para as vogais orais seguirão também agora. Então, aquele trapézio que a gente viu lá na aula passada com as vogais orais nos servirá também agora para as vogais nasais. Então, a gente tem aqui a língua na posição elevada, com as vogais altas I, U, apresenta um pequeno abaixamento do véu palatino. Assim, a configuração do trato oral para a produção dessas vogais orais I, U e nasais IN, são bastante similares. Quer dizer, a conformação mecânica para a produção dessas vogais tem pouquíssimas alterações. No entanto, uma alteração sensível é o abaixamento do véu palatino, que faz com que o fluxo de ar saia pelas fossas nasais. Reparem que eu estou repetindo, meio que a exaustão isso, para que fique... Então, aqui a gente tem, vejam, a posição da língua elevada na produção do... Como isso aqui está abaixado... Só um instante, por favor. Quase tudo
quanto a gente viu para a produção do I, exceto isso daqui, que é o abaixamento do véu palatino, porque na produção do I, o véu palatino está tocando e fazendo aqui o impedimento da passagem do ar, fazendo com que o fluxo passe exclusivamente por aqui. A língua na posição alta, que é o normal do som I, nesse caso aqui, a gente vai ter um fluxo saindo por aqui e saindo por aqui, fazendo com que a gente tenha a produção I. No caso da vogal U, reparem, ela está abaixada, o movimento da língua está para frente, né? Para frente e para cima, e aqui está para baixo e para trás. E o véu palatino afastado, abaixado, o que faz o véu palatino levantado, impedindo o fluxo pela cavidade nasal, produz o U. Com o véu abaixado, a gente produz o Note que, se você for parar e tentar imaginar o que está se passando dentro da sua boca quando você diz I e quando você diz IN, você vai notar que não há uma diferença muito grande no que a língua foi fazer na parte alta, lá perto do palato. Você vai notar que, quanto aos lábios, não houve também uma alteração significativa, mas você teve uma diferença no som. Isso porque houve o abaixamento. A única coisa que alterou, vamos dizer, sensivelmente aí, foi o abaixamento do véu palatino. Então, nesse caso aí, a gente tem as duas, aquelas que nos interessam. Vamos para essa segunda imagem aqui. Esse daqui é o som do A nasal. Reparem como o véu palatino está liberado aqui. A língua está numa posição medial, vamos dizer assim. Esse A aqui é o A átono. Deixa eu ver se ele diz aqui. A vogal baixa central. Eu disse medial por conta dessa centralidade da língua. A língua não vai nem para trás, deixando muito espaço aqui, nem vai para frente, nem vai para cima. Ela fica abaixada, mas como a língua fica centralizada, quer dizer, não vai nem para frente, nem para trás, ela termina ficando um cocúlozinho. Nesse caso, há uma diferença bastante grande entre a articulação da vogal baixa oral e uma nasal. É o que ocorre na vogal baixa central. Dessa forma, para representar a vogal oral, emprega-se o símbolo A. No entanto, devido a essa diferença articulatória e, portanto, acústica, a representação de sua contraparte nasal seria mais adequada através do símbolo fonético AN. Veja, eu acho que foi Priscila. Priscila está por aí. Não. Eu não me lembro, mas eu acho que foi Priscila, que estava extremamente preocupada com isso aí. Notem o que as autoras dizem. Seria, primeiro está usando o verbo eu ia chamar de condicional, que deveria, eu acho melhor esse nome do que esse nome futuro do pretérito. Ela bota num condicional, quer dizer, primeiro, elas não estão dando uma palavra final sobre a coisa. Primeira coisa. Segunda, diz aí que seria mais adequada a representação utilizando esse A de cabeça para baixo com o tio. Quando elas dizem seria mais adequada, primeiro, elas não querem impor um tipo de legislação. É assim, pronto, acabou. Não. Estão fazendo uma sugestão. Eu mesmo não uso isso. A não ser que esse A tônico, sei lá, eu fosse transcrever o A de imã. Aí sim eu usaria esse A. Mas se eu fosse falar de irmã,
eu já não usaria esse A de ponta cabeça. Vocês estão percebendo que existe uma diferença entre um e outro? O que as autoras parecem sugerir é que não haja uma diferença na pronúncia, ou na transcrição, na verdade, na representação, na transcrição, do A nasal, se ele seja tônico ou se ele seja átono. O que elas parecem sugerir é que, independentemente, seja representado através desse A de ponta cabeça aí. Eu tenho lá minhas reservas, mas, por outro lado, me sinto tranquilo, porque elas estão dizendo aqui apenas como sugestão. Seria mais adequada, mas eu não entendo também por que elas acham, elas colocam esse advérbio de intensidade aí, mais adequada. Talvez precisasse aí de alguma coisa que explicasse mais por que para elas essa representação seria mais adequada, independente de se tratar de um atônico ou de um átono. Não vou nem dizer aqui do nasal, porque, por óbvio, como a gente está falando dos nasais, a gente deveria, obviamente, entender, referir-se ao A nasal tônico ou A nasal átono. Bom, elas seguem o pensamento dessa autora aí, Seara. Tem alguém querendo entrar? Na página seguinte, só antes de a gente seguir adiante, vocês entenderam a minha objeção aí quanto a essa sugestão das autoras, né? Porque, em alguns momentos, elas chegam a ser preciosistas quando apresentam as vogais cardeais e apresentam, inclusive, uma série de usos do som I. Agora, quando chega numa situação em que talvez fique mais clara a distinção entre um e outro, elas optam por igualar todo mundo. Aí quer dizer, reparem, vocês transcrevem no A oral se ele seja tônico ou se ele seja átono, você vai transcrever de uma forma. Agora, se ele seja nasal, não, fica todo mundo igual. Então, por que distinguir nos orais e não distinguir nos nasais? Eu não entendo qual seja a lógica que essas autoras têm para sugerir isso. Não sei se isso ficou claro para vocês, mas também não os estou escutando manifestarem-se. Suponho que vocês estejam pensando um pouco mais ou menos assim. Aí chega aqui, diz, as vogais que são realizadas com o gradual abaixamento da língua, como as médias, terão na produção de suas vogais nasais correspondentes um abaixamento também gradual do véu do palato. No caso do português brasileiro, existem apenas vogais médias nasais altas, em, on. No francês, por exemplo, só ocorrem vogais médias baixas. Observe, a figura no trato oral configura para a produção das vogais nasais médias do português do Brasil. Então, você tem aqui o em. Notem que, quando ela fala de um gradual abaixamento do véu do palato, quer dizer que, à medida que a língua abaixa, também abaixa o véu do palato.
Então, aqui você tem a língua na posição elevada, a gente acho que já viu essa, não, era mais para cima, que era o in, véu do palato abaixado, língua mais abaixada do que no in, e aqui o on. Reparem que no ela estava bem mais para trás, sobrava muito pouco espaço aqui, mas ela segue abaixada e projetando-se para trás, enquanto nessa abaixa a parte anterior e eleva-se, projeta-se para frente a parte anterior e a parte posterior. Em, on. Isso aqui ela está falando, toda essa parte aqui, mais tem a ver com a variante de Florianópolis. Então, algumas coisas que elas perceberam, na variante elas vão chamar de dialeto, mas vocês já sabem que eu não gosto muito dessa nomenclatura. Aqui vem algumas coisas interessantes lá do alfabeto fonético internacional, que são as propriedades articulatórias secundárias. Isso talvez sejam mais úteis para as línguas europeias do que para as línguas nos lugares onde as línguas europeias dominaram. Veja, aqui fala de duração, desvozeamento, nasalização e tensão. Então, a gente vai ver cada um desses. Duração. Deixa eu aumentar mais aqui. Talvez alguém esteja vendo isso pelo smartphone. Duração. É a medida relativa, podendo ser usada para fins comparativos. Os diacríticos empregados para marcar a duração são esse apóstrofo, esses dois pontos e essa bráquia, ou esse tio de cabeça para baixo. Assim, as vogais longas são representadas assim, né, com A e depois dela isso. No caso aqui, o A, para dizer que esse A é longo. Por exemplo, se você pega um dicionário de inglês que tenha como base de pronúncia a pronúncia britânica, standard, você vai ver carro, car, assim transcrito. K, A e esses dois pontos depois dele. Significa que, na pronúncia britânica, eles usam ou costumam utilizar, dizer car, que esse A se arrasta, se alonga um pouquinho mais. Isso é a duração. Quando a vogal, isso é a duração mais longa. Quando a duração é média, seria só um ponto em vez de dois. E as breves, com essa bráquia. Os que... aqui não teve ninguém, salvo talvez que eu vi entrar agora há pouco, o Natan, que estudou latim no primeiro e no segundo período dele, vai lembrar-se que, em alguns casos, havia um sinal como esse nas vogais, que eram chamadas vogais breves do latim, que tinha essa bráquia. Então, a gente tem vogal longa, vogal média e vogal breve. Notem, isso, para os falantes do Novo Mundo e das terras dominadas pelos europeus, praticamente não tem nenhuma utilidade. Praticamente não tem nenhuma utilidade. Por quê? Mesmo se vocês repararem a pronúncia do inglês estadunidense, por exemplo, e eu vou falar, sei lá, vou fazer uma generalização absurda, porque mesmo lá dentro, assim como aqui, existem uma infinidade, não no sentido literal, obviamente, mas uma multiplicidade muito grande de variantes regionais, mas, na grande maioria das vezes, essas variantes não consideram ou não levam em consideração a duração. A duração. Por exemplo,
Se você pegar um falante nativo de inglês americano, você vai ver que a forma como eles organizam a fala é baseada numa coisa que eles chamam, eu não sei se isso é gramatical, mas, pelo menos, linguisticamente, eles chamam de stress. Quer dizer, quando você olha uma frase, você a vê como se fosse uma única palavra. Então, por isso que a gente os ouve falando e imagina que eles comeram pedaços das palavras, porque eles têm um ritmo e eles têm uma sequência. Não são como acontece aqui para nós no Brasil, a pronúncia das palavras são independentes. Então, você tem todas as sílabas tônicas devidamente acentuadas. Razão porque a gente tem uma forma diferente de contar as sílabas poéticas, por exemplo, porque a gente as considera todas na hora de fazer essa contagem. Quanto, por exemplo, para um estadunidense, a tônica das palavras não é tão importante quando ela está na frase, mas depende do stress, de onde você quer que recaia, onde descanse, onde relaxe, onde recaia esse stress, a sua intenção comunicativa. Por isso, eles vão parecer que é monótono, depois sobe demais, depois cai. Porque esse é o jeito como eles falam. Agora, se você for ouvir um britânico falando, a forma é completamente distinta das do Novo Mundo. É por isso que eu digo, essas coisas que estão representadas aqui têm muito maior utilidade no Velho Mundo do que para os povos conquistados ou colonizados por eles. Porque as línguas, para eles, seguiram um andamento completamente diferente de como seguem andando por lá. Então, a gente vai ver no português de Portugal, muito marcadamente, a história das vogais longas, das vogais médias e das vogais breves, e eu ainda arrisco que em português europeu, em português de Portugal, exista um grupo de vogais que não estão nem representados aí, que seriam as vogais brevíssimas, que são aquelas que a gente sequer escuta. Quando eu penso que um português diz pessoa, eu sei que eu já falei disso antes, esse de pessoa que nós brasileiros não ouvimos por nada, mas eles têm certeza de terem dito, na minha concepção, é um brevíssimo. Então, eu estou falando de mim, não estou falando de nenhuma representação, eu acho que o português de Portugal consta com 4 tipos de duração: longa, média, breve e brevíssima. Algumas vezes eu acho que isso existe no inglês, quando eles têm um grupo de som, eu já falei deles, que eles chamam de schwa. O schwa é um E ou um A que normalmente você não escuta. Normalmente você não escuta. Ele está escrito, mas não está dito. Por exemplo, quando você escreve a palavra interessante, interesting, em inglês, interesting, um dos S que estão escritos não estão pronunciados. Isso, na transcrição fonética, a gente chama de schwa. Eu concebo esse schwa como se fosse um brevíssimo. Porque eu não acredito que esse símbolo aqui pudesse representá-lo. Aí vocês podem me perguntar, e como, então, ele poderia ser representado? Já existe a representação para ele, que é um E de cabeça para baixo. Aqui, deixa eu ver se ele já apareceu, que aí eu boto lá. Achei. Página 35. Estamos na 41. Ele aqui. Isso daqui é o E que chamam de schwa. Ele fica entre a média alta e a média baixa aberta. Então, esse daqui é a representação do schwa.
E aí, geralmente, esse shvar é o nome desse grupo aqui, serve para transcrever esse que está lá, mas que não é, que dizem que pronunciam, mas que qualquer um que não tenha recebido a sacrossanta iniciação da língua não percebe. Assim como, por exemplo, se você ouve, há uma diferença, pelo menos quando você ouve alguém pronunciando, entre esse som e esse outro. Esse aqui parece ser mais aberto, esse aqui parece ser mais fechado. Mas, na hora que você ouve, você não sabe bem distingui-los. Esse, na verdade, não esse daqui, esse e esse. O alemão transcreve, a letra correspondente a isso no alemão é aquele A com trema, e esse daqui é o O com trema. É exatamente esse som aqui. Eu acho que esse aqui é mais fechado, é um E fechado, assim, mesmo puxando para a garganta, e esse é o também mais gutural, digamos assim. Vamos para o vozeamento, o desvozeamento, né? Aí, as vogais são vozeadas sempre. Isto é, a sua articulação, as pregas vocais vibram. No entanto, esses segmentos podem ser produzidos sem essa vibração, ocorrendo assim o desvozeamento. O diacrítico que representa a não vibração das pregas vocais quando elas deveriam vibrar é esse O posto de baixo. No português brasileiro, o desvozeamento de vogais acontece em posição ato na final da palavra, por exemplo, nos vocábulos como papo, e que deve, nesse caso, ser transcrito como esse ômega de cabeça para baixo com essa bolinha de baixo. Isso daí, meus caros, é um preciosismo, é muito válido, porque, de fato, se você reparar, ele não é vozeado, mas não vai fazer muita diferença. É interessante haver essas coisas. É também estranho a gente pensar que exista uma vogal, que o nome vogal significa voz, vozeada, o nome vogal já remete a isso necessariamente, e a gente conceber a não existência de uma vogal vozeada. Parece uma contradição de termos, mas é porque, se a gente for pensar na fala da palavra, e aí a gente tem que pensar a palavra produzida isoladamente, não produzida numa frase. Quando você diz papo, simplesmente, você quase que morre o papo. Ele termina antes de acabar. É isso que causa o desvozeamento da vogal. Agora, se você tiver o papo dito lá no meio de uma frase em que você deve continuar, esse desvozeamento já não será tão acentuado quanto se a gente produzir a palavra isoladamente. Tranquilo até aí? Às vezes eu acho que não tem ninguém me ouvindo. Sim, professor, tranquilo. Vocês ficam tão silenciosos que eu ouço o barulho do silêncio. Então, a nasalização não tem muita complicação, porque o sinal de nasalização, universalmente considerado, é esse N estilizado. Ou esse sinal de tio, como a gente chama, né? Isso é um N mesmo, isso era um N que, nas palavras, ele deveria estar ali representando a nasalização, mas que, por razões, especialmente por razões gráficas, quando, por exemplo, nas palavras como irmã, antigamente, lá no século XI, XII, ela era escrita com um N final mesmo. Era escrita com um N final, tanto que você vai ter a palavra irmandade com o N efetivamente escrito. Só que, para o português do Brasil, eu acho que a gente já tratou sobre isso lá na história da língua portuguesa, quando a gente viu os processos de evolução. Não estou falando dos metaplasmos, no capítulo que foi anterior a isso. Quando a gente estava ali, a gente viu que
começam a aparecer algumas coisas, dentre elas, justamente essa início dessa normatização, lá pelo início de 1500, quando João de Barros, que é a primeira gramática que se tem história, a primeira gramática de português foi escrita por esse João de Barros. E, a partir dali, é que esse N, que ficava no final das palavras, começa a ir para cima da vogal. Então, vamos ver aqui uma. Anão. Anão. Você tem o tio ali. Mas quando você fala da tecnologia de robozinhos anões, como é que a gente chama aquilo? Nanotecnologia. O português é uma língua que não gosta muito de consoantes entre duas vogais. Não sei por que razão isso acontece, mas a gente terminou traçando um caminho diferente da outras línguas. Vejam um exemplo simples. Você tem a palavra lua em português. Mas quando você vai para o espanhol, luna. Você tem um N ali no meio. Quando você vai para o italiano, luna. Quando você vai para o francês, lune. Tem um N também. Em português ele existiu, tanto que existem algumas poesias do século XIV ou do século XIII, se não me engano, que rimam lua com uma. E botando, inclusive, o tio em cima do U de lua, porque ela era dita, a lua chamava-se em português arcaico lua, porque o N existia ali no meio. Você tem o verbo cair, que antigamente escrevia-se cair, mas era cader, tanto que você tem decadente, não decaente. O D que existia ali no processo histórico, de passagem do romance para o português, a gente seguiu essa trilha de eliminar algumas vogais do meio. Saí um pouquinho da trilha, mas é porque eu precisava mostrar para vocês que existe esse fenômeno, só que no caso das nasais, a gente precisa representar que houve essa queda. E essa queda foi representada, se vocês pegarem um tio e olharem bem para a carinha dele, vocês vão ver que ele é... Queria colocar aqui escrever aqui alguma coisa. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Se você reparar um N e você fizer uns arredondados aqui, olha, é o mesmo traçado. Então, foi a forma que os nossos antepassados na língua encontraram de conseguir que a representação da nasalização ficasse marcada. Outras situações em que a gente tem na escrita que não precisa representá-lo é quando você tem uma vogal seguida de uma das consoantes nasais, né? M ou N. Então, você diz a gente diz em português do Brasil, cama, saindo parte do A pelo nariz, ninho, tenho. Mas se você ouvir um português falando, você pouco vai ouvir a nasalização. É como se eles dissessem cama, ninho, tenho, eu tenho isso. Eles abrem demais. Eu não sinto que as nasais sejam efetivamente nasais nessas outras línguas. Então, tá aqui, olha, cama, ela insiste nessa representação do A de cabeça para baixo, mesmo sendo tônico, eu não concordo. Não concordo tampouco, a não ser que elas digam ninho, tenho, mas se elas disserem ninho, tenho, aqui talvez coubesse, sabe o quê? Um iota com
com uma nasalização. Eu não sei se eu não vou conseguir fazer, porque aqui não entram os sinais que eu tenho no teclado para transcrever essas coisas. Aí, quando eu estou aqui, mas seria um J com o sinal de eu parei a apresentação porque eu vou botar outra para vocês darem uma olhada. Então, quando a gente está... deixa eu ver isso aqui. Quando vai transcrever a palavra ninho, repare, é mais ou menos isso aqui que a gente faz. Ou, se vocês quiserem os preciosismos dela lá, ninho, com a sílaba tônica aqui, né? E o tenho, tenho. Essa última aqui é o quê? Essa aqui de baixo, como é que a gente lê? Também. Também. Notem que esse M, essa construção, o M final, em português do Brasil, ele é considerado uma semivogal. Repare que a gente diz isso daqui. Ali. Isso é o quê? Cantam. Cantam. Porque o M final, quando a gente tem essa terminação, olha, EM e AM finais, na escrita, né? Isso daqui são dois ditongos, chamados ditongos decrescentes nasais. Decrescente porque ele vai da vogal para semivogal, e ele decresce, portanto. Também e cantam, a gente não diz cantam, também. O que a gente produz é esse M como se fosse uma semivogal. Vamos para a parte que ela chama... tem que compartilhar de novo a tela. Aí a gente tem, o que é a tensão? Os segmentos tensos são aqueles realizados com maior esforço muscular e opõem-se a segmentos frouxos. A gente pode dizer
que eu consideraria as tônicas e átonas. Mas aí, veja, no português brasileiro, as vogais átonas finais, como em safari e pato, são frouxas em relação às tônicas finais de jacu e saci. Mas isso é um fato, porque a tensão é o ponto de maior força. Onde é que vai recair isso? Especialmente nas línguas como a nossa, as línguas de origem latina principalmente, sobre a sílaba tônica. É sobre ela que recai toda a força, toda a tensão da palavra. E é por isso que se distinguem das demais. Se elas admitem que haja a diferença entre o atônico do átono, se eles sejam orais, deveriam também admitir a diferença do atônico nasal e o átono nasal. Ou frouxo, como elas preferirem chamar. Aí a gente vem para os encontros vocálicos. Quando a gente está nos encontros vocálicos, é preciso a gente levar em consideração algumas coisinhas. Vejam, que a gente pode ter o encontro de sons vocálicos se dando entre dois sons vocálicos. Eu posso até chamar de vogais, mas não serão efetivamente vogais, certo? Porque vogal, não há encontro vocálico. Por exemplo, as pessoas falam que um hiato é um encontro vocálico. Não, um hiato não é um encontro vocálico. Porque se ele fosse um encontro vocálico, ele seria um ditongo. A palavra hiato significa exatamente separação. Hiato em grego significa separação. A gente diz, existe um hiato de tempo. Não existe um encontro temporal. Se existe um hiato, é porque existe a separação. Então, é um erro chamar um hiato de um encontro vocálico. Mas é porque as duas vogais estão ali pertinho. Estão pertinho, mas elas não são pronunciadas juntas. Então, não é um encontro vocálico. O hiato deveria ser considerado à parte. Então, a gente pode ter dois segmentos vocálicos, vamos usar o nome segmento, porque é isso que esse capítulo chama, né? 2 ou 3 segmentos vocálicos, a gente tem encontros vocálicos. É aquilo que a gente chama de ditongo e tritongo. Eu não vou entrar no mérito daquela discussão que há entre os linguistas sincrônicos, porque eles fazem toda uma briga, toda uma questão pelo status quo da língua, mas esquecem-se de toda a história porque a língua passou, como se isso não tivesse existido e como se isso não importasse. Então, eu não vou entrar no mérito da discussão se existam ou não existam os ditongos crescentes e decrescentes. Porque eu não sei como é que eles vão considerar. Por exemplo, os caras dizem, os únicos ditongos que efetivamente existem na língua são os ditongos decrescentes. Os ditongos crescentes não existem. Se eles dizem que não existe, como é que a gente vai classificar aquilo que a gente chama de ditongo crescente, de uma semivogal para uma vogal? Que nomenclatura a gente vai dar a isso? Porque alguma saída tem que ter. Eles não são, então, ditongos. São hiatos. Como é que vai classificar isso? Porque estão ali, efetivamente existem. Aí o cara pode dizer... mas a gente não tem como provar que eles são efetivamente ditongos. Vejam, eu não sei, eu vou dar um exemplo que eu uso quando eu vou falar no nível médio de ditongo crescente e ditongo decrescente. Porque uma das coisas mais complicadas e mais infrutíferas que a gente faz é tentar explicar que a vogal é mais forte e a semivogal é mais fraca. Porque isso não vai servir de absolutamente nada. A gente vai ter ocasião de falar nisso, mas eu acho que eu já tratei disso quando a gente, lá em História da Língua Portuguesa, falamos do metaplasma chamado de monotongação. O que é a monotongação? É quando você você escreve um ditongo, porque no processo de evolução ele era um ditongo, mas efetivamente você pronuncia um monotongo. Como é isso, professor? Veja, você tem a palavra escrita T-O-U-R-O. Touro. Eu sempre pronuncio os ditongos. Mas eu não posso considerar errado alguém que diga touro,
porque isso faz parte do espírito da língua. Eu não acho que seja errado a pessoa dizer cadeira. Eu só acho que, por exemplo, eu tenho uma professora de quem eu sou fã incondicional, a professora Renira Lisboa. Eu sou devoto dela, que é uma inteligência sublime. Ela é a mais excelente professora de português que possa existir. E eu não estou fazendo... É porque eu não encontro um adjetivo para dizer mais do que excelente. Mas ela é... Se a gente pudesse colocá-la no nível de divindade, ela estaria nesse nível. É simplesmente o que de mais exímio existe em conhecimento de língua portuguesa e de ensino dessa língua. Por outro lado, a professora Renira é apaixonada pelo francês e fala e sabe-o como se fosse uma pessoa bilíngue que desde a infância tivesse sido educada em francês e português. Então, ela me criticava porque dizia que eu sou muito... A minha língua falada é muito presa à escrita. Eu digo, mas por que, professora? Ela disse, porque você pronuncia cadeira, você pronuncia touro, ouro, e você deveria pronunciar cadeira, touro, ouro. Aí eu disse, tá, certo. Agora, como é que eu posso dizer que isso deveria ser feito assim? Não, porque eu disse, eu acho que de minha parte, acho que deva ser pronunciado, mas eu não obrigo ninguém, eu faço a minha parte, aquilo que eu acho, eu aplico em mim mesmo. Eu acho que cadeira, assim como queijo, deve ser pronunciado diferente, porque por que razão você vai ter queijo escrito com o i, se você tem caranguejo, que não tem o i? E aí vão criticar o camarada de pouco estudo que vai escrever caranguejo, mas porque pronuncia queijo, mas sabe que queijo vai escrito Q-U-E-I-J-O, aí vai escrever caranguejo, que se pronuncia como queijo, vai escrever carangue, G-U-E-I-G-O. Por que eu vou criticá-lo? Se a gente pronuncia os dois da mesma forma, ou unifica a escrita, e acaba com essas diferenças todas, ou se está escrito é porque tem que ser dito. Eu sei que ela calou-se e terminou, não me deu uma resposta, mas eu também, por minha parte, não obrigo ninguém a dizer cadeira, terça-feira. Para mim não faz diferença. Mas isso é uma monotongação. Então, quando eu vou ensinar para os alunos o que é uma semivogal, eu digo, semivogal é aquela que você pode não pronunciar quando você está dizendo uma palavra. Então, se você tem touro, como é que eu sei quem é a vogal e quem é a semivogal? Tire a vogal, uma delas, e diga. Se você pode dizer turo e saber o que é, e se você disser touro, você sabe o que é, então o U não tem serventia nenhuma, ele é uma semivogal. Não tem serventia nenhuma, é muito forte. Mas no processo de evolução das outras línguas, o italiano e o espanhol, monotongaram. Em latim era taurum e virou touro em português, em espanhol e italiano, mas português ficou touro, mas de qualquer forma a maioria diz sempre touro. Quer dizer, a monotongação segue existindo. Aí você tem um ditongo decrescente, né, de uma vogal para uma semivogal. Como os caras sustentam que não possa existir, que não seja verdade a existência de um ditongo decrescente, de um ditongo crescente, né, de uma vogal de uma semivogal para uma vogal, aí eu posso contra-argumentar dizendo o seguinte: bom, nesse caso, se for um hiato, como muitas vezes aparece nos dicionários, né, nos dicionários eles já aparecem com 2 pontinhos indicando que você pode, por exemplo, a palavra série, pronunciá-la como se fosse uma proparoxítona, como tendo 3 sílabas e não 2. Então, alguns dicionários, alguns não, o Aurélio distribuído pelo MEC, já traz você vai ver lá escrito sé, ri, 2 pontinhos, O que significa isso na nomenclatura do dicionário? Que aquilo dali pode ser considerado como um hiato. Agora, se você reparar, se ele fosse um hiato, você não pode tirar nenhuma vogal, certo?
porque senão... É como se você diz Saara e você diz, é um hiato, eu posso tirar uma. E você disser Sara, peraí, você não disse a mesma coisa. Eu sei que esse argumento não é de todo válido, porque você tem cooperar e você diz coopera, sem pronunciar os dois O. Você tem álcool e todo mundo diz álcool. Mas repare que você diz série e você diz série. Isso é uma série. Série, sem nem dizer o resto. A secretária. Mas você não pode fazer isso em secretaria, que é efetivamente um hiato. Bueno, eu sei que eles que são cachorro grande, que briguem por esse osso. Eu só estou dizendo a minha opinião. Não estou muito interessado se eu estou certo ou se eles estão errados, ou se eles estão certos e eu estou errado. Então, a gente já viu que existem 2 segmentos vocálicos ou 3 segmentos vocálicos. Eles são formados em geral quer dizer quase sempre, pelas vogais altas anterior I e U, na posição de semivogais. Aqui vem eu queria ver essa parte vermelha, se eu não me engano, eles fazem uma consideração interessante. São encontrados como símbolos das semivogais o Y, e esse outro aqui, I, com esse, bem serifado, né, com essa braquia de baixo, mas esse é bem menos usado do que na verdade, esse daqui. Olha. Esse daqui é o... Porque esse daqui é mais usado para dizer o U do francês, que a gente já viu, né? U. No do francês e no tupi, U. Então, aqui é mais usado esse. E esse omicron de cabeça para baixo com essa braquia para W. Essa é a forma mais corrente. O símbolo da braquia embaixo é sempre usado para representar uma vogal assilábica. Não era isso que eu queria, não. Eu já vi que elas disseram isso em algum outro lugar, mas não me lembro onde foi. Então, quando essas vogais ocupam a posição periférica, quer dizer que não é o centro da sílaba, são chamadas de semivogais e apresentam menor proeminência acentual se comparadas às vogais que a acompanham. O que é que significa isso? Elas são tão fracas que podem desaparecer. Nesse caso, são representadas, respectivamente, pelos símbolos fonéticos iota, que é o nome desse símbolo, né? J é iota, e o W, ou UAU. Os ditongos são 2 segmentos vocálicos, há, no entanto, 2 possibilidades de sequência na mesma sílaba, vogal, semivogal ou semivogal mais vogal, que é aquela discussão que eu estava colocando antes, né? Aí fala do ditongo crescente, chamados de ditongo decrescente, como os verdadeiros ditongos, aqui o meu, e na palavra Márcia temos um ditongo decrescente, e tal palavra pode ser transcrita como Márcia. Aqui ela botou Márcia, sendo a sequência semivogal mais vogal, pronunciada em uma mesma sílaba, ou como se fosse ato, Márcia, que é o que o Aurélio do MEC faz. Então, aqui na página 43, apresentam a sequência dos ditongos decrescentes e crescentes, aqui o quando, cadê? Aqui o tem. Eu só não concordo que seja esse Y aqui, não concordo com isso, para mim tem que ser um iota mesmo. Para mim, também, outra coisa que está faltando, para mim tem que ficar isso mais claro, que era esse ão, aqui também com o cantam, e deveria estar nasalização na semivogal também, porque você não é mai, é mãe, mãe, mão, é tudo nasal, não é só uma que está nasalizada. O que, por essa pronúncia dela, você está dizendo assim, mão, mãe, mãe. É estranho, tem, a gente nasaliza tudo isso. E aqui, por que essa nasalização estranha? Por que essa transcrição estranha? Transcrever com iota e depois com Y. O muito é uma coisa que é típica do português. Não existe nada que justifique essa nasalização aqui.
no processo de evolução, mas ela apareceu. Isso era um L, multum, em latim, que virou um I, e esse I, não sei por que razão até hoje, é nasalizado e sempre foi assim e sempre será assim. A monotongação é quando, nesse caso aqui, ela está falando de monotongação mesmo e aí apresenta algumas condições para que isso aconteça. Vejam, a monotongação desse que eu disse, I, A, O. I, A, O. Aí você tem os dois primeiros, quando diante de sh, g, r, re, como em peixe, queijo e feira. Freira ou feira, dá no mesmo. Já o ditongo ou monotonga-se em qualquer ambiente. Touro, ouro, cenoura, não faz diferença para ele. E aqui tem as pronúncias, né? Baixa ou baixa, encaixe ou encaixe, sai, peixe ou peixe, roteiro ou roteiro, e por aí vai. Esse daqui não pode monotongar-se, porque isso é uma consoante mesmo, é solto. Então, esse daqui, apesar dela ter dito aqui que o ou monotonga-se em qualquer ambiente, ele não vai ser monotongado quando ele seja a pronúncia do L, viu? Go, nunca você vai dizer go. Quer dizer, eu acho que eu já ouvi alguém dizendo go. Ah, ele fez o go. Mas no solto, não. Você não diz solto. E os tritongos, que são semivogal, vogal e semivogal. E aí, elas usam esse artifício aqui de superescrever a primeira semivogal. Não sei por que razão. Eu acho que o G com o U, ele faz seria como um dígrafo, na verdade. E aí, ele é um dígrafo. E ele tem que ser representado como uma coisa só. Ou tivesse uma outra forma de representá-lo, né? Mas Uruguai, está aí a representação. E, por fim, os hiatos, né? Ela colocou isso, se vocês pararem para pensar, toda aquela crítica que eu fiz anteriormente está no 3.1.4, dentro, chamado encontros vocálicos. O hiato não é encontro vocal. Há ainda encontro de duas vogais, cada uma substituindo o pico da sílaba. Nesse caso, temos os hiatos. São exemplos de hiatos, as palavras sair e baú, transcritas respectivamente dessa forma. Sair, baú. O hiato pode ser intravocabular, quando ocorre dentro da palavra, ou intervocabular, quando é a consequência do encontro de uma vogal final de sílaba com a vogal inicial de outra. Aí você tem caatinga, coordenação, alcoólico, xiita, vou, vem, doação, estereotipado. Aqui não apareceu nenhum em sílabas diferentes. A casa amarela. A casa amarela. Isso é um hiato. E aqui está o quadro com as diversos tipos de vogais. Basicamente, aquilo que a gente viu lá naquele trapézio, aqui está representado aqui, arredondada, não arredondada, arredondada, não arredondada. E aí estão representados aqui por letras, efetivamente, né? Aqui está. Isso é interessante porque faz uma ideia de como funciona. Eu só acho, no fim da história, que eu não vejo muita razão em fazer essas diferenciações entre as vogais átonas e tônicas. Não vejo muito porquê, mas se fosse uma transcrição efetivamente muito rigorosa e precisa, sim, mas uma transcrição simples, como aquela que eu pedi para vocês, não havia muita necessidade nessa separação, nessa diferenciação tão feroz, né?
E pronto, aqui a gente conclui, porque aí o que vem depois são os segmentos consonantais, e eu não vou, meus caros, colocar isso eu não vou colocar slide também para os consonantais, porque eu não vou ter muita coisa para acrescentar daquilo que está aqui. Normalmente eu estou fazendo os slides, ou daquelas coisas que estão meio complicadas e que eu preciso de alguns exemplos, ou vou usar isso aqui. Eu estou preparando para o capítulo seguinte, os slides para o capítulo seguinte. Então, nas próximas 2 semanas, se não me engano, a gente vai ter os segmentos consonantais dia 13 e dia 20 de dezembro, os segmentos consonantais, e aí a gente conclui esse capítulo. Para a estrutura silábica, que é justamente esse que eu estou preparando os slides. Deixa eu parar aqui a gravação. Se vocês tiverem alguma pergunta e queiram fazê-la, eu vou